Ciúmes e brigas que terminaram em assassinato. Uma estudante atropelou o namorado depois de uma festa de carnaval no estado de São Paulo. Segundos antes do crime, uma câmera de segurança registrou a discussão entre os dois. As mensagens de celular trocadas pelo casal foram obtidas em primeira mão pela Rede TV e mostram que as ameaças da jovem começaram bem antes da tarde que acabou em tragédia. O desabafo de uma mãe que chora de saudades. Nada me consola, nada me conforta. Essa palavra nunca mais. Ouvir a voz do meu filho, ver o meu filho. Filho de Dona Maria Joaquina é o recepcionista de hospital Daniel Masson, de 35 anos, atropelado e morto pela namorada Francine Suati de Lima no dia 18 de fevereiro deste ano, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Depois do crime, Dona Maria relutou em aparecer na televisão. Tinha medo de sofrer ameaças. 2 meses depois, ela aceitou conversar com a nossa equipe, mostrando o rosto. Dona Maria, a senhora disse que sabia que a Francine ia fazer alguma coisa desse tipo, uma maldade com seu filho. Foi intuição de mãe? Muita intuição, muita intuição. Eu tinha certeza disso. Que a relação dele... Coisa séria ela ia fazer com ele, muito séria, muito séria. E pelo que a senhora acompanhou da relação deles, era conturbada. Nossa, conturbadíssima, agressiva ao extremo. Esta é a última foto de Daniel e Francine, tirada no dia do crime. Os dois estavam em um bloco de carnaval e aparecem fantasiados e sorrindo. No mesmo dia de manhã, Daniel convidou alguns amigos para a festa. Não, beleza, alemão. Mas então, o bloco começa de tarde e vai até... Se você quiser colar, mano, quando você dá um toque, eu falo onde a gente vai estar. Mas a festa terminou mais cedo do que ele estava prevendo. Já passava das 8 horas da noite quando câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram uma briga de Daniel e Francine depois que os dois saíram do bloco. No vídeo é possível ver o casal discutindo e Francine agredindo Daniel. Depois ele foge e a namorada volta para o carro junto com uma amiga. Ela sai em alta velocidade e em seguida já não é mais possível ver o carro na gravação. Segundo a polícia, foi neste momento que o atropelamento aconteceu. O caso foi registrado aqui no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. E a delegada responsável pelas investigações é a doutora Carolina Aguiar. Doutora, quais foram as principais conclusões dessa investigação? Na verdade, a principal conclusão de toda a investigação que ocorreu aqui naquele mesmo dia do crime foi de que não foi um mero acidente de trânsito, mas sim um crime doloso contra a vida, o crime de homicídio. As imagens de circuito são até hoje a principal prova do crime. No momento em que o veículo chegou próximo do Daniel, ele freou. E o Daniel levantou os braços. Em seguida, ela poderia ter parado ali, mas não. Ela acelerou e foi o momento em que ele foi atingido e o carro passou uma vez, voltou, passou novamente por cima dele. E ele ficou preso embaixo do veículo. Dona Maria soube da morte do filho por uma vizinha. Quando eu cheguei no portão, ela falou, Dona Maria Joaquina, eu tenho uma notícia. A Francine atropelou teu filho. Eu falei, senhora, ela não atropelou, ela matou meu filho. Aí eu não tive intuição, nem olhei, porque era na esquina de casa. Mas falaram que se eu tivesse ido, eu teria tido um AVC, porque ele morreu ali mesmo. Ele teve morte cerebral ali. A mãe explica que sempre desconfiou de Francine porque ela já tinha feito ameaças. E ainda diz ter sido agredida pela estudante. Ela chegava no portão, simplesmente ela chutava o portão, ela jogava o carro no portão, que eu tive que consertar o portão umas 3 vezes, que ela jogou o portão para dentro. E ela vinha falar mal do meu filho. Eu falei, escuta aqui, como é que você vem no meu portão
falar mal do meu filho. Aí eu falei mesmo, você não tem vergonha, você se põe no seu lugar. Ela simplesmente colocou a mão no portão e me deu um soco, simplesmente. Ela te deu um soco? Um soco. Onde? No rosto. E a gente não fazia boletim de ocorrência porque eu morria de medo dela, do poder dela, você entende? Porque ela ameaçava mesmo. A nossa equipe teve acesso em primeira mão ao celular do Daniel, que é este aqui, que mostra as conversas que ele tinha com a Francine. Agora nós vamos ouvir alguns áudios enviados por ela para ele. Já era, filha, acabou, eu não quero mais. Acabou. Vou tirar do meu Facebook agora, fiz papel de trouxa novamente. Você vai ficar na minha mão, só isso. Só te falo uma coisa, se você continuar assim, nenhuma relação vai durar desse jeito, nenhuma, velho. Juro por Deus, cara. Impossível ficar com uma pessoa assim, impossível. Continua assim, só isso que eu tô te falando. Eu tô pedindo perdão, tô tentando ficar bom, você não quer. Você, graças a Deus, tá tudo gravado, eu tenho tudo guardado, tudo gravado, tudo que aconteceu, tá tudo aqui. A namorada acusava Daniel de estar tendo um caso com outra mulher. Em mensagens de texto, mais ameaças. Francine fala que vai fazer um barraco se ele não atendê-la no celular e escreve: "Você me paga". Daniel revida, dizendo que tem nojo dela. Então ela fala: "Você vai conhecer o demônio". E ainda ameaça fazer um suposto aborto, dizendo: "Vou tirar esse bebê". Este amigo de infância de Daniel explica que Francine mentia para o namorado que estava grávida dele para chantageá-lo. Ela realmente engravidou no final do ano passado, o filho não era dele e ela já teria feito um aborto em janeiro, mas continuava mantendo a versão para ele de que estava grávida dele. A polícia confirma a versão do amigo. Um exame feito no mesmo dia do crime descartou a hipótese de gravidez. Francine foi presa em flagrante e, em depoimento à polícia, disse que naquele dia Daniel a xingou, pegou em seu braço e começou a sacudi-la. Sobre o atropelamento, relatou que, de repente, Daniel se jogou na frente do carro, abrindo as mãos. Ao bater, ela não teria mais visto o namorado, mas sentiu que o havia atingido. O doutor Isaac é o advogado que assumiu o caso e ele vai poder contar pra gente quais são as novidades do processo, né, doutor? A defesa da Francine pediu agora uma reconstituição do caso? Sim, ela entrou com a defesa preliminar pedindo para que seja feita a reconstituição dos acontecimentos e o processo está na mão do magistrado que irá decidir se autoriza ou não essa reconstituição. A defesa de Francine afirma que Daniel teria se jogado na frente do carro para se suicidar. Procurados por nossa produção, nem a família nem o advogado da jovem quiseram se manifestar. A acusada está presa na penitenciária de Tremembé e aguarda julgamento. Se condenada, pode cumprir até 30 anos de prisão. A única coisa foi o legado que ele deixou. Os amigos, todos, era só, seu filho só foi bondade e sorriso. Eu não tive fortuna, eu não tive dinheiro, mas eu ensinei meu filho a ser bom.